Nesse DVD você assistirá à manutenção nos freios com as devidas inspeções e troca das pastilhas e lonas. Em seguida, conheça com detalhe a substituição da correia dentada, com destaque dos pontos de sincronismo e das ferramentas especiais. Saiba ainda como realizar a substituição das bombas de água e de óleo. Por fim, apresentamos uma rotineira inspeção do cabeçote e a substituição de sua junta, com destaque nas sequências de aperto das tampas de válvulas e do próprio cabeçote. Assista agora! Freio dianteiro. Inspeção no disco de freio. Realize inicialmente a inspeção visual de todo o conjunto, procurando por vazamentos de fluido ou alguma falha grave, como quebra ou trinca de algum componente. A seguir, inspecione detalhadamente o disco ventilado quanto à sua espessura. A tolerância dimensional para a espessura do disco dianteiro novo, definida pelo fabricante, é 22,5, mais ou menos 0,25 milímetros. Portanto, o limite inferior da tolerância é 22,25 milímetros e o limite superior da tolerância é 22,75 milímetros. A espessura mínima do disco, considerando o seu desgaste natural, é 19,8, mais ou menos 0,25 milímetros. O limite inferior da tolerância é 19,55 milímetros e o limite superior é 20,05 milímetros. Se utilizarmos um paquímetro com incerteza de 0,05 milímetros, a zona de conformidade do disco desgastado é determinada somando-se 0,05 milímetros ao limite inferior da tolerância, 19,55 milímetros. Portanto, o resultado base da medição deve ser maior ou igual a 19,6 milímetros. Realize a medição encaixando o paquímetro no disco. Ajuste os bicos à superfície do disco e faça a leitura da indicação. O resultado base da primeira medição é 22,1 milímetros. Realize outra medição a 180 graus da primeira. O resultado base da segunda medição é também 22,1 milímetros. Comparando o resultado base com a zona de conformidade, podemos concluir que a espessura do disco está dentro da especificação do fabricante. Nesta condição, poderá ser reutilizado. Os resultados das medições da espessura do disco devem ser expressos como RM1 igual RM2 igual 22,1 milímetros, mais ou menos 0,05 milímetros. Inspecione o disco quanto ao empeno. Segundo a especificação do fabricante, a tolerância máxima do empeno do disco é 0,1, mais ou menos 0,039 milímetros. Ou seja, o limite inferior da tolerância é 0,061 milímetros e o limite superior é 0,139 milímetros. Utilize o relógio comparador para realizar estas medições. Se utilizarmos um relógio comparador com incerteza de 0,013 milímetros, a zona de conformidade do disco empenado é determinada subtraindo-se 0,013 milímetros do limite superior da tolerância, 0,139 milímetros. Portanto, o resultado base da medição deve ser menor ou igual a 0,126 milímetros. Fixe a base magnética na suspensão do veículo.
Posicione o apalpador na faixa externa do disco, que é mais suscetível a empenos, e zere o relógio. Gire o disco de freio lentamente por 2 voltas completas e faça a leitura da indicação do ponteiro. Nessa medição, observe que a variação do ponteiro no relógio ficou entre 0 e 10, ou seja, o empeno foi menor que 0,1 milímetro. Comparando o resultado com a zona de conformidade, conclui-se que o empeno do disco está dentro da especificação do fabricante. O resultado da medição é, portanto, RM menor que 0,100 milímetros. Porém, é recomendável que se realize outras 2 medições, na faixa central e na faixa interna do disco, para certificar-se de sua boa condição. Se todas as medições estiverem em conformidade, o disco poderá ser reutilizado. Do contrário, troque-o. Em caso de necessidade de troca do disco, faça a substituição do disco do lado oposto simultaneamente para que suas espessuras fiquem equivalentes e produzam o mesmo deslocamento dos êmbolos das pinças quando solicitados. Remoção do disco de freio. Remova os 2 parafusos de fixação da pinça de freio com o auxílio das chaves 13 e 16 milímetros. Em seguida, desloque a pinça. Pendure a pinça na suspensão para não danificar o conduíte de freio. Remova as pastilhas de freio. Utilize soquete 18 mm para remover os 2 parafusos de fixação do suporte da pinça de freio. Retire o suporte. Solte os 2 parafusos de fixação do disco de freio com chave Torx T40. Por fim, remova o disco. Inspeção das pastilhas e instalação do conjunto. Instale o disco de freio. Instale o suporte da pinça de freio.
e aperte seus parafusos com torque de 105, mais ou menos 5 Nm. Na sequência, faça a medição das pastilhas. A espessura mínima do material de atrito é 2, mais ou menos 0,25 milímetros. Portanto, os limites de tolerância estão compreendidos entre 1,75 milímetros e 2,25 milímetros. Se utilizarmos o paquímetro com incerteza de 0,05 milímetros para realizar a medição, a zona de conformidade é obtida somando-se essa incerteza ao limite inferior da tolerância, 1,75 milímetros. Desse modo, a zona de conformidade será maior ou igual a 1,8 milímetros. Ajuste a vareta de medição de profundidade do paquímetro ao material de atrito da pastilha e faça a leitura da indicação. O resultado base obtido é 9,8 milímetros. Ao comparar o resultado base com a zona de conformidade, certificamos que a espessura da pastilha está dentro da especificação e, portanto, ela pode ser reaproveitada. O resultado da medição deve ser expresso da seguinte forma: RM igual 9,8, mais ou menos 0,05 milímetros. Como a pastilha já apresenta desgaste, sugere-se que se faça uma nova revisão brevemente. Pastilhas com espessura inferior a 1,8 milímetros devem ser substituídas. Instale as pastilhas de freio. Instale a pinça . Aplique torque de 35, mais ou menos 2 Nm. Freio traseiro. Inspeção e remoção das sapatas de freio. Solte cuidadosamente a tampa de proteção do rolamento do cubo de roda. Utilize martelo e saca-pino e, posteriormente, uma alavanca. Desaperte a porca de fixação do cubo de roda com chave 36 mm e cabo de força e retire-a. Retire cautelosamente o tambor de freio. A seguir, realize a inspeção do material de atrito das lonas das sapatas de freio. A tolerância dimensional da espessura do material de atrito das lonas das sapatas novas, definida pelo fabricante, é 5, mais ou menos 0,25 milímetros. Assim, o limite inferior da tolerância é 4,75 milímetros e o limite superior da tolerância é 5,25 milímetros. A espessura mínima admissível para o material de atrito das lonas das sapatas de freio, segundo o fabricante, é 2, mais ou menos 0,25 milímetros. Ou seja,
Os limites de tolerância estão compreendidos entre 1,75 mm e 2,25 mm. Se utilizarmos o paquímetro com incerteza de 0,05 mm para realizar a medição, a zona de conformidade é obtida somando-se essa incerteza ao limite inferior da tolerância, 1,75 mm. Portanto, a zona de conformidade será maior ou igual a 1,8 mm. Ajuste o paquímetro à sapata e efetue a leitura da indicação. O resultado base da medição é 4,8 milímetros. Analisando o resultado base, podemos concluir que a espessura do material de atrito da lona da sapata está dentro da especificação do fabricante. Nesta condição, a sapata poderá ser reutilizada. O resultado da medição da espessura do material de atrito da lona da sapata deve ser expresso como RM igual 4,8, mais ou menos 0,05 milímetros. Com o auxílio de um alicate universal, retire a trava da sapata primária, a mola e o pino de retenção. Solte a mola do regulador automático com auxílio de um gancho. E com o mesmo gancho, remova a mola de retorno inferior das sapatas de freio. Remova a sapata primária. Retire a trava, a mola e o pino de retenção da sapata secundária. Desloque a sapata do espelho de freio, retire a mola de retorno superior e solte o regulador automático com sua mola traseira. Solte o cabo do freio de estacionamento da sapata e retire-a. Montagem do conjunto no veículo. Faça a limpeza de todo o conjunto. Inspecione visualmente as peças quanto a trincas e desgaste excessivo. Monte o regulador automático com sua mola traseira na sapata secundária. Encaixe também na sapata a mola de retorno superior e, em seguida, o cabo do freio de estacionamento.
Fixe a sapata ao espelho de freio. Encaixe a mola de retorno superior na sapata primária e posicione-a no espelho de freio. Instale a mola de retorno inferior às sapatas. Fique atento ao correto posicionamento do cabo do freio de estacionamento. Ele deve passar pela frente do seu alojamento. Trave a sapata primária ao espelho de freio. Encaixe na sapata a alavanca e a mola do regulador automático, encaixando a extremidade da mola com auxílio de um gancho. Regule as lonas das sapatas através da porca dentada de ajuste. Com auxílio de uma chave de fenda, aperte a porca no sentido anti-horário para abrir as sapatas. Verifique o correto encaixe e funcionamento do regulador automático das sapatas de freio. Teste o funcionamento do sistema. Por algumas vezes, acione e solte o freio de estacionamento e observe simultaneamente a sincronia dos movimentos do conjunto. Este modelo de sapata é dotado de uma haste autoajustável. Ao pisar sucessivamente no pedal de freio, o pinhão de ajuste se encarrega de regular automaticamente a distância entre as lonas e o tambor. Instale o tambor de freio. Em seguida, instale a porca de fixação do cubo de roda. Por fim, instale a tampa de proteção do rolamento do cubo de roda. Correia dentada. Remoção da correia dentada. Instale a ferramenta de ancoragem do motor.
Desloque as mangueiras do sistema de alimentação de combustível e do canister fixas ao suporte do motor. Remova os 5 parafusos 16 mm de fixação do suporte do motor e, em seguida, retire o suporte. Utilize chave 13 mm para remover os 3 parafusos e as 2 porcas de fixação da cobertura superior da correia dentada. Retire a cobertura superior. Utilize chave 15 mm com cabo de força articulado para deslocar a correia micro-V das polias, girando o parafuso do tensor no sentido horário. Desloque a correia micro-V. Instale a ferramenta de travamento do volante do motor para possibilitar a posterior remoção da polia da árvore de manivelas. A ferramenta de travamento do volante do motor é instalada no alojamento do sensor de posição da árvore de manivelas. Desaperte o parafuso da polia da árvore de manivelas com chave 18 mm. Retire em seguida o parafuso e a polia. Remova a ferramenta de travamento do volante do motor. Com auxílio de chave 8 mm, remova os 4 parafusos de fixação da cobertura inferior da correia dentada e remova-a. Utilize chave de fenda para remover as tampas de proteção dos eixos comandos de válvulas. Instale novamente o parafuso de fixação da engrenagem da árvore de manivelas. Gire a árvore de manivelas através de seu parafuso 18 mm até que os rasgos dos eixos comandos de válvulas estejam alinhados na horizontal, porém desalinhados para baixo em relação ao centro. Encaixe a ferramenta específica de sincronização dos eixos comandos de válvulas.
Com chave 13 mm, remova a porca de fixação do tensor da correia dentada e retire-o. Retire a correia dentada. Instalação da correia dentada. Inspecione a correia dentada e seu tensor quanto a possíveis desgastes excessivos, fissuras na correia ou mau funcionamento do tensor. Tais condições implicam na imediata substituição do conjunto. Trave novamente o volante do motor com a ferramenta específica. Retire o parafuso 18 mm de fixação da árvore de manivelas e a ferramenta de travamento. Certifique-se de que a chaveta de engrenagem da árvore de manivelas esteja voltada para cima. Caso contrário, gire a árvore de manivelas até que a chaveta fique na vertical para cima. Nesta posição, a árvore de manivelas e os eixos de comando estarão em sincronismo, o que torna possível e segura a instalação da correia dentada. Selecione e instale o tensor da correia dentada no veículo, atento à sua correta posição de encaixe. Apenas encoste sua porca. Selecione e instale a correia dentada. Posicione a correia adequadamente. Inicialmente, posicione-a pelas duas polias dentadas dos comandos de válvulas passe-a pela engrenagem da bomba d'água, contorne o seu tensor. E, por fim, em torno da engrenagem da árvore de manivelas. Ajuste a tensão da correia. Com chave hexagonal 6 mm, gire o tensor no sentido anti-horário até que o ponteiro indicador de tensão esteja sobre a cavidade em U na sua base. Nesse ponto, aperte a porca de fixação do tensor. Aplique torque de 27, mais ou menos 2 Nm à porca. Instale a cobertura inferior da correia dentada. Trave novamente o volante do motor e instale a polia da árvore de manivelas. Aperte seu parafuso e aplique torque de 40, mais ou menos 2 Nm ao mesmo, acrescido de torque angular de 145, mais ou menos 7 graus. Retire a ferramenta de sincronização dos comandos e instale novas tampas. Instale a cobertura superior da correia dentada. Instale também o suporte do motor. Remova a ferramenta de ancoragem do motor.
Aplique torque de 62, mais ou menos 3 Nm aos parafusos e porcas. Reposicione as mangueiras do sistema de alimentação de combustível e do canister. Em seguida, instale a correia micro-V. A correia micro-V deve incorporar as polias da árvore de manivelas, do compressor do ar-condicionado, do alternador, da bomba da direção hidráulica, da polia auxiliar e do seu tensor. Por fim, instale os demais componentes. Bomba d'água. Remoção da bomba d'água. Drene o líquido de arrefecimento. Retire a tampa do reservatório do líquido de arrefecimento para acelerar a drenagem do líquido. Utilize alicate bomba d'água para soltar a abraçadeira da mangueira inferior do radiador e desconecte-a. Aguarde o escoamento completo do líquido de arrefecimento. Conecte novamente a mangueira do radiador e ajuste a abraçadeira. Remova a correia dentada. Veja os procedimentos no item Remoção da correia dentada. Seja precavido ao retirar a bomba d'água, pois parte do líquido de arrefecimento permanece retido aí e poderá escoar. Remova o parafuso 10 mm e os outros 7 parafusos 8 mm de fixação da bomba d'água e retire-a. Remova sua junta de vedação. Instalação da bomba d'água. Limpe a região em torno do alojamento da bomba. Selecione a nova junta de vedação e instale-a no veículo. Em seguida, instale a bomba d'água. Aperte seus parafusos e aplique torque de 11, mais ou menos 0,5 Nm. Instale a correia dentada e os demais componentes, conforme procedimentos apresentados no item Instalação da correia dentada. Por fim, abasteça o sistema de arrefecimento na proporção de 40% de aditivo e 60% de água. Bomba de óleo. Remoção da bomba de óleo.
Drene todo o óleo presente no cárter. Posicione um coletor de óleo sobre o cárter e remova o bujão de dreno com chave 5 por 16 polegadas. Aguarde o escoamento completo do óleo. A seguir, instale novamente o bujão de dreno e aperte-o. Remova os 3 parafusos 13 mm que fixam o eixo da homocinética ao cárter. Remova também o parafuso 13 mm que fixa o cárter ao suporte do compressor do ar-condicionado. Utilize chave 13 mm para soltar os 4 parafusos que fixam o cárter à caixa de marchas. Utilize chave 8 mm para remover os 20 parafusos que fixam o cárter ao bloco do motor, conforme a sequência indicada. Desloque o cárter com auxílio de uma alavanca. Para remover completamente o cárter, é necessário o deslocamento da travessa da suspensão do lado direito do veículo. Para tal, remova a porca 18 mm de fixação do pivô da suspensão à manga de eixo e em seguida desloque-o. Utilize chaves 16 mm e hexagonal 5 mm para remover a porca de fixação do tirante da barra estabilizadora à torre da suspensão. Desloque o tirante. Remova a porca 13 mm de fixação do tirante da suspensão à carroçaria do veículo. Com chave 18 mm, remova o parafuso que fixa a travessa da suspensão à carroçaria. Remova os 2 parafusos 16 mm e o parafuso 18 mm que fixa a travessa menor à carroçaria e retire-a. Feito isso, desloque um pouco a travessa da suspensão, do lado direito do veículo, logo abaixo do cárter. Em seguida, retire o cárter e sua junta. Utilize chaves 10 e 13 mm para remover os 2 parafusos de fixação da bomba de óleo ao bloco do motor. Remova a bomba de óleo depois de soltá-la da corrente de acionamento. Caso seja necessária alguma manutenção na corrente de acionamento da bomba de óleo, remova a correia dentada. Consulte os procedimentos no item Remoção da correia dentada. Solte o parafuso 18 mm de fixação da engrenagem e remova. Remova os 6 parafusos de fixação da tampa fixa ao bloco do motor com chave 8 mm e remova.
Ao reinstalar a corrente, siga os procedimentos na ordem inversa de sua remoção, atento apenas ao fato de aplicar junta líquida na superfície de contato da tampa que será fixada ao bloco do motor. Instalação da bomba de óleo. Limpe adequadamente os componentes que serão reinstalados no veículo e a região do alojamento da bomba no bloco do motor, removendo quaisquer resquícios de junta e impurezas existentes que possam comprometer o bom funcionamento da bomba de óleo. Selecione a nova bomba de óleo e instale-a no veículo. Antes da instalação da nova bomba de óleo, preencha-a com óleo novo para motor. Encaixe a bomba na sua corrente de acionamento e fixe-a com seus parafusos. Certifique-se de que a corrente esteja devidamente encaixada nas engrenagens da bomba de óleo e da árvore de manivelas. Aplique torque de 22, mais ou menos 1 Nm aos parafusos da bomba de óleo. Encaixe a nova junta no cárter e leve-o para ser instalado no veículo. O fabricante recomenda a substituição da junta sempre que o cárter for removido. Instale o cárter. Aperte seus parafusos conforme a sequência indicada. Aplique um pré-torque de 8, mais ou menos 0,4 Nm aos parafusos, seguidos de um torque de 14, mais ou menos 0,7 Nm, sempre obedecendo a sequência correta. Aplique pré-torque de 8, mais ou menos 0,4 Nm, seguidos de um torque de 44, mais ou menos 2 Nm aos parafusos de fixação do cárter à caixa de marchas. Instale novamente o parafuso de fixação da travessa à carroçaria e a travessa menor com seus 3 parafusos. Instale o pivô da suspensão e sua porca de fixação. Fixe o tirante da suspensão à carroçaria. E o tirante da barra estabilizadora à torre da suspensão.
Por fim, abasteça o motor com 4,6 litros de novo óleo sem a substituição do filtro. Com a substituição do filtro, a capacidade do sistema é de 4,9 litros. Segundo especificações do fabricante, recomenda-se utilização do óleo sintético SAE 5W30. Aguarde por aproximadamente 3 minutos para que o óleo escoe completamente para dentro do motor. Verifique o nível do óleo e complete-o se necessário. Cabeçote. Remoção do cabeçote e sua junta. Desconecte os cabos da bateria com chave 10 mm e desloque-os. Retire o parafuso 13 mm de fixação da bateria e remova-a do veículo. Remova também o apoio da bateria. Desconecte o tubo de sucção de ar do conjunto filtro de ar e, com auxílio da chave Torx T25, solte os parafusos fixadores do conjunto. Desconecte a mangueira de aeração da tampa de válvulas e, em seguida, retire o conjunto filtro de ar. Remova os 2 parafusos 10 mm de fixação do suporte das mangueiras de arrefecimento ao cabeçote. Retire o suporte. Desconecte as mangueiras do sistema de arrefecimento com auxílio de alicate e bomba d'água e desloque-as. Desconecte também o terminal elétrico do sensor de temperatura do líquido de arrefecimento. Solte os 10 parafusos 8 mm que fixam a carcaça da válvula termostática ao cabeçote. Remova a carcaça e sua junta. Remova, em seguida, a correia dentada e drene o líquido de arrefecimento. Se necessário, consulte os procedimentos nos itens correia dentada e bomba d'água.
Desaperte as duas porcas 13 mm de fixação do protetor do tubo distribuidor de combustível e remova-o. Solte os terminais elétricos do injetor de partida a frio, da borboleta motorizada, do sensor de pressão absoluta e do sensor de temperatura do ar. Desconecte também os terminais das bobinas de ignição dos eletroinjetores e do sensor de detonação. Remova os dois parafusos fixadores do tubo distribuidor de combustível com chave 8 mm. Desloque o tubo. Desaperte os 8 parafusos 8 mm de fixação do coletor de admissão. Utilize chave 8 mm para soltar os parafusos fixadores das bobinas de ignição. Remova as bobinas. Remova o coletor de admissão. Utilize chave E8 para soltar os dois parafusos de fixação da caixa do filtro de ar e desloque a da borboleta motorizada. Solte os 8 parafusos 8 mm de fixação da tampa do decantador de óleo conforme a sequência indicada e retire-a. Em seguida, remova a caixa do filtro de ar. Remova o defletor de calor. Remova os dois parafusos 13 mm e a porca 16 mm que fixam o tubo primário ao coletor de escapamento. Remova a ferramenta de ancoragem do motor. Desaperte os 24 parafusos 8 mm de fixação da tampa de válvulas na sequência correta. Remova a ferramenta de travamento dos comandos de válvulas.
Utilize chave 8 mm para soltar os 2 parafusos de fixação da alça de içamento do motor no lado do volante do motor e retire-a. Retire a tampa de válvulas com auxílio de uma espátula. Observe as referências nos comandos de válvulas para não confundir no momento da instalação. Remova os eixos comandos de válvulas. Retire todos os balancins. Conserve os balancins em local limpo para evitar possíveis contaminações. Utilize soquete E12 e cabo de força para desapertar os 10 parafusos fixadores do cabeçote conforme a sequência de desaperto. Retire os parafusos do cabeçote. Optou-se pela remoção do cabeçote vinculado ao coletor de escapamento devido ao difícil acesso aos parafusos que fixam tais componentes. Solte o conector do sensor de oxigênio EGO 1. Remova cuidadosamente o cabeçote do motor juntamente com o coletor de escapamento. Por fim, retire a junta do cabeçote. Inspecione o seu estado. Junta queimada indica alguma deficiência no sistema de arrefecimento. Junta com problema de vedação é indício de desvio de planicidade na superfície do cabeçote ou do bloco. A junta removida não deve ser reutilizada. No instante em que são aplicados os torques aos parafusos, a junta se deforma, moldando-se àquela posição específica e não se assentará adequadamente noutra posição. Inspeção do cabeçote. Ao substituir a junta do cabeçote, é recomendado inspecionar a planicidade das faces de contato do cabeçote e do bloco. O empeno admissível é de 0,06 mm. Se a incerteza do calibrador for 0,01 mm, o limite superior da zona de conformidade é 0,05 mm. A lâmina de 5 centésimos de milímetro é, portanto, adequada para essa medição. Apoie a régua de fio de forma perpendicular à superfície do cabeçote. Tente inserir a lâmina de 5 centésimos de milímetro entre a régua e o cabeçote. Se a lâmina não passar em nenhuma posição, significa que o resultado base é inferior a 5 centésimos. Nesse caso, a superfície desse cabeçote está em conformidade.
Da mesma forma, inspecione a face do bloco. Se a lâmina não passar, significa que a planicidade está em conformidade, o que ocorre nesse caso. Instalação do cabeçote. O Duster é equipado com tuchos hidráulicos, diferentemente dos tuchos mecânicos, onde devemos regular a folga pré-determinada pelo fabricante, usando para isto um calibrador de lâminas. Os tuchos hidráulicos eliminam esta folga, pois funcionam com a pressão e o fluxo do óleo, possuindo a chamada regulagem automática. Portanto, normalmente não requerem ajuste ou regulagem. Os resíduos de junta e outras impurezas devem ser removidos das superfícies do cabeçote e do bloco e também dos orifícios dos parafusos, sem deixar que entre nas galerias de água e de óleo. Selecione a nova junta do cabeçote e instale-a no bloco do motor. Atenha-se à sua correta posição de instalação, indicada pela guia presente no bloco do motor, a qual deve se encaixar ao seu respectivo orifício na junta. Instale o cabeçote. Evite movimentos bruscos para não danificar os anéis guias. Selecione os novos parafusos do cabeçote. Os parafusos do cabeçote devem ser substituídos, pois eles se deformam no momento da aplicação do torque e não devem ser reutilizados. Lubrifique a rosca do novo parafuso com um fio de óleo novo e o insira no seu alojamento. Repita o procedimento para os demais parafusos. Aperte os parafusos de forma gradual, iniciando do centro para as extremidades, seguindo a sequência apresentada. Na primeira etapa, aperte os parafusos com torque de 20, mais ou menos 1 Nm. A seguir, aplique torque angular em mais 2 etapas de 120, mais ou menos 6 graus em todos os parafusos.
Instale os balancins. Instale os eixos comandos de válvulas. Lubrifique os eixos comandos de válvulas e os tuchos hidráulicos. Aplique junta líquida para altas temperaturas na borda de contato do cabeçote. Não aplique excessivamente a junta sob o risco de obstruir as galerias internas de lubrificação do cabeçote. Instale a tampa de válvulas apenas encostando seus parafusos. Aperte seus parafusos com pré-torque de 8, mais ou menos 0,4 Nm, seguindo a sequência de aperto. Em seguida, aplique torque de 15, mais ou menos 1 Nm, aos parafusos de 1 a 12, 14 a 19, 21 e 24. E, por fim,
Desaperte os parafusos 13, 20, 22 e 23 e aperte-os novamente com 15, mais ou menos 1 Nm. Instale o defletor de calor. Fixe também o coletor de escapamento ao tubo primário. Posicione a caixa do filtro de ar em seu devido alojamento. Aplique junta líquida para altas temperaturas na superfície da tampa de válvulas, sobre o qual se assentará a tampa do decantador de óleo. Instale a tampa do decantador de óleo. Aplique torque de 10, mais ou menos 0,5 Nm aos seus parafusos, conforme a sequência indicada. Encaixe a caixa do filtro de ar à borboleta motorizada e, em seguida, fixe a tampa do decantador de óleo por meio de seus parafusos. Instale a ferramenta de travamento dos comandos de válvulas e a alça de içamento do motor. Instale também a ferramenta de ancoragem do motor. Instale o coletor de admissão. Instale as bobinas de ignição.
Reconecte o terminal elétrico do sensor de detonação e instale o tubo distribuidor de combustível. Instale os terminais elétricos dos eletroinjetores das bobinas de ignição do sensor de temperatura do ar, do sensor de pressão absoluta do ar, da borboleta motorizada e do injetor de partida a frio. Instale ainda o protetor do tubo distribuidor de combustível. Instale os demais componentes: a carcaça da válvula termostática com suas mangueiras, a bateria, o conjunto filtro de ar, a correia dentada, entre outros. Por fim, abasteça o sistema de arrefecimento na proporção de 40% de aditivo e 60% de água. A troca da correia dentada ainda permanece como uma das principais atividades de reparação realizadas nas oficinas mecânicas. Em geral, na chamada mecânica fina, o cabeçote é o alvo de inspeções e de reparações. Em caso de dúvida quanto a qualquer procedimento, assista novamente ou consulte o passo a passo no Manual Mecânica 2000. Parabéns por adquirir mais um programa de treinamento Mecânica 2000 e até o próximo!